Os Caçadores de Deus, Tommy Tenney, capítulo 1. O dia em que quase o alcancei. Buscando a Deus. Salmos 63, verso 8. Nós pensamos que sabemos onde Deus está. Nós pensamos que sabemos o que o agrada e estamos certos de que sabemos aquilo que o desagrada. Temos estudado tanto a palavra de Deus e suas cartas de amor para as igrejas que alguns de nós alegam saber tudo sobre Deus. Mas agora, pessoas como você e eu, em diferentes lugares do mundo, estão começando a ouvir uma voz persistente no silêncio da noite. Não estou perguntando quanto você sabe ao meu respeito. Eu quero lhe perguntar: você realmente me conhece? Você realmente me deseja? Eu pensava que sim. Pensava que havia alcançado um nível considerável de sucesso no ministério. Afinal, eu havia pregado em algumas das maiores igrejas dos Estados Unidos. Estava envolvido em obras de alcance internacional, com grandes homens de Deus. Fui à Rússia várias vezes e participei da fundação de muitas igrejas naquele país. Fiz muitas coisas para Deus, pensando que era o que deveria fazer. Mas em um outono, durante uma manhã de domingo, aconteceu algo que mudou tudo isto e colocou em xeque todos os meus talentos, credenciais e realizações no ministério. Um velho amigo meu, que pastoreava em Houston, no Texas, pediu-me que pregasse em sua igreja. De alguma forma, senti o que o destino estava me preparando. Antes desta chamada, havia brotado em meu coração uma fome que parecia insaciável. Aquele vazio incômodo que perdurava dentro de mim, apesar de minhas realizações ministeriais, ficava cada vez maior. Estava com um frustrante pavor, uma deprimente premonição. Quando recebi aquele convite, senti que algo da parte de Deus me aguardava. Pouco a pouco, sentíamos que estávamos nos aproximando de um encontro com o Pai. Faço parte da 4ª geração de uma família atuante no ministério da igreja. Mas, para ser honesto com você, eu já estava enfadado de igreja. Estava como a maior parte das pessoas que tentamos atrair aos nossos cultos semanalmente. Elas também estão cansadas da igreja e por isso não vêm. Por outro lado, mesmo que a maior parte daqueles que estão em nossas igrejas e em nossas reuniões também possa estar entediada, está, de igual modo, faminta de Deus. Nada menos que propaganda. Você não pode me dizer que as pessoas, quando colocam cristais nos pescoços, gastam dinheiro diariamente para ouvir gurus e contratam médiuns caríssimos, não estejam famintas de Deus. Elas estão famintas para ouvir algo que esteja além de si mesmas, algo que não estão ouvindo na igreja hoje. A questão é, as pessoas estão enfadadas da igreja porque ela tem se tornado como mera difusora da Bíblia. As pessoas querem estar ligadas a um poder maior. Sua fome as leva a qualquer lugar, menos à igreja. Elas estão à procura de algo para saciar a fome que lhes corrói a alma. Ironicamente, mesmo sendo ministro do Evangelho, eu estava sofrendo da mesma fome que aflige aqueles que nunca tiveram um encontro com Jesus. Não me contentava mais em apenas saber sobre Jesus. Você pode saber tudo sobre presidentes, realezas e celebridades. Pode conhecer seus hábitos alimentares, endereço e estado civil. Mas saber sobre eles não significa ter intimidade com eles. Não significa que você os conheça. Na era da comunicação, com boatos passados de boca em boca, de papel em papel, de pessoa em pessoa, é possível compartilhar informações sobre alguém sem conhecê-lo pessoalmente. Se você ouvir 2 pessoas conversando sobre a última tragédia que se abateu sobre alguma celebridade, ou a última vitória que ela experimentou, pode até pensar que elas conhecem a pessoa de quem estão falando, quando na verdade tudo o que sabem são fatos a respeito dela. Por muito tempo, a igreja só tem conhecido fatos sobre Deus.
Nós conhecemos técnicas, mas não falamos com ele. Esta é a diferença entre conhecer alguém e saber a respeito dele. Presidentes, realistas e celebridades, posso ter muitas informações sobre eles, mas não conhecê-los de fato. Se os encontrasse pessoalmente, teriam que ser apresentados a mim, porque o mero conhecimento a respeito de uma pessoa não é o mesmo que uma amizade íntima. Saber a respeito de Deus não é o suficiente. Temos igrejas cheias de pessoas que podem ganhar qualquer concurso sobre temas bíblicos, mas que não o conhecem. Temo que alguns de nós fomos desviados ou embaraçados tanto pela prosperidade quanto pela pobreza. Receio que tenhamos nos tornado uma sociedade tão farisaica que nossos desejos e vontades não correspondam aos do Espírito Santo. Se não tomarmos cuidado, estaremos cultivando o culto ao bem-estar, satisfeitos com o nosso pastor amável, nossa igreja confortável, nosso fiel círculo de amigos, nos esquecendo dos milhares de insatisfeitos, feridos e aflitos que passam por nosso confortável templo todos os dias. Não posso deixar de pensar que se falhamos até mesmo em tentar alcançá-los com o Evangelho de Jesus Cristo, muito sangue foi desperdiçado no Calvário. Isso, de fato, me incomoda. Tinha que haver algo mais. Eu estava desesperado por um encontro com Deus, o mais íntimo possível. Depois de pregar na igreja do meu amigo no Texas, eu voltei para casa. Na quarta-feira seguinte estava na cozinha, quando o pastor me telefonou de novo e disse: Tommy, somos amigos há anos e não me lembro de ter convidado alguém para pregar 2 domingos consecutivos. Mas será que você poderia voltar no próximo domingo? Concordei. Poderíamos dizer que Deus estava prestes a fazer algo. Estaria o perseguidor agora sendo perseguido? Estaríamos prestes a ser apreendidos pelo que estávamos buscando? O segundo domingo foi ainda mais abençoado. Ninguém queria deixar o prédio após o culto da noite. O que devemos fazer? Meu amigo me perguntou. Deveríamos fazer uma reunião de oração na segunda noite, e eu lhe disse e acrescentei: passaremos todo o tempo orando intensamente. Vamos apurar até que ponto vai a fome das pessoas e ver o que está acontecendo. 400 pessoas se apresentaram na segunda-feira para a reunião de oração, e tudo o que fizemos foi buscar a face de Deus. Algo realmente estava acontecendo. Uma pequena rachadura aparecia no bronze dos céus de Houston. Uma fome coletiva estava clamando por uma visitação. Voltei para casa na quarta-feira. O pastor estava novamente ao telefone me dizendo: Tommy, você pode voltar no domingo? Ouvi suas palavras e seu coração. Ele verdadeiramente não estava interessado em minha volta. O que eu e ele queríamos era que Deus viesse. Ele é um dos nossos. É um caçador de Deus, e estávamos em uma ardente busca. Sua igreja havia estimulado a fome que havia em mim. Eles também tinham sido preparados para esta busca. Havia uma premonição de que estávamos prestes a pegá-lo. Uma expressão interessante, não é? Pegá-lo. Realmente é uma expressão impossível. Podemos pegá-lo assim como o leste pode pegar o oeste. Eles são muito longe um do outro. É como brincar de pega-pega com a minha filha. Quando ela chega em casa, após um dia de aula, nós brincamos como tantos outros pais e filhos mundo afora. Ao tentar me pegar, apesar do meu corpo grande e desajeitado, ela não consegue nem mesmo me tocar, porque uma criança de 6 anos não pode pegar um adulto. Mas não é este o propósito da brincadeira, porque alguns minutos depois, ela diz sorridente: Ah, papai. E é neste momento que ela captura não só a minha presença, mas também meu coração. Então me volto e não é mais minha filha que está me buscando. Agora eu é que corro atrás dela. A alcanço e caímos na grama entre abraços e beijos. O perseguidor torna-se perseguido. Será que podemos pegá-lo? Literalmente não, mas podemos pegar seu coração. Davi fez isso.
Se podemos pegar seu coração, então ele se volta e nos busca. Esta é a beleza de ser um caçador de Deus. Você busca o impossível, sabendo que é possível. Aqueles crentes em Houston tinham 2 cultos agendados aos domingos. O primeiro culto da manhã começava às 8h30, o segundo, seguido a este, às 11 horas. Quando voltei, no terceiro fim de semana, senti uma forte unção enquanto estava no hotel. Um toque do Espírito Santo. Chorei e tremi. Na manhã seguinte, entramos no prédio às 8h30 para o culto dominical, esperando ver aquela multidão sonolenta com a sua adoração desinteressada. Enquanto me encaminhava para sentar na primeira fileira, a presença de Deus já estava naquele lugar de uma forma tão intensa que o ar estava denso. Mal podíamos respirar. A equipe de louvor visivelmente se esforçava para continuar ministrando. Lágrimas jorravam. Estava cada vez mais difícil tocar. Finalmente a presença de Deus pairava tão fortemente que eles não mais conseguiam tocar ou cantar. O dirigente do louvor rompeu em soluços atrás do teclado. Se houve alguma boa decisão que já tomei na vida, foi a daquele dia. Eu nunca tinha estado tão perto de pegar Deus e não iria parar. Então falei para minha esposa, Jenny, continue a nos conduzir a Ele. Jenny sabe como levar as pessoas à presença de Deus através da intercessão e do louvor. Calmamente colocou-se à frente e continuou a facilitar a adoração e ministração ao Senhor. Não era nada sofisticado, era algo singelo. Era a retribuição mais apropriada àquele momento. A atmosfera me lembrava a passagem de Isaías no capítulo 6, algo que li e até mesmo ousei sonhar que poderia experimentar um dia. Nesta passagem, a glória do Senhor encheu o templo. Nunca entendi o que significava a glória do Senhor encher um lugar. Já havia sentido Deus muito próximo, mas daquela vez, em Houston, quando pensava que Deus já estava presente, mais e mais sua presença enchia o santuário. É como a cauda de um vestido de noiva, que mesmo depois da entrada da noiva da igreja, continua a entrar após ela. Deus estava lá. Não havia dúvidas quanto a isto. Porém, cada vez mais dele continuava entrando no lugar, até que, como em Isaías, literalmente encheu o templo. Algumas vezes o ar ficava tão rarefeito que se tornava muito difícil respirar. Parecia que o oxigênio vinha em pequenas porções. Soluços abafados percorriam a sala. Em meio a tudo isto, o pastor veio a mim e perguntou: Tommy, você está pronto para assumir o púlpito? Pastor, estou receoso de subir até lá, porque sinto que Deus está prestes a fazer algo. Lágrimas estavam correndo pelo meu rosto quando disse isto. Não temia que Deus me abatesse ou que algo ruim acontecesse. Eu simplesmente não queria interferir e afligir a preciosa presença que estava preenchendo aquele lugar. Por muito tempo, nós humanos permitimos o mover do Espírito Santo até certo ponto, mas quando perdemos o controle, logo puxamos as rédeas. A Bíblia chama isto de apagar o Espírito, em 1 Tessalonicenses 5,19. Por muitas vezes, paramos no véu do tabernáculo. Sinto que devo ler 2 Crônicas 7,14. Tenho uma palavra do Senhor, disse meu amigo. Entre muitas lágrimas, balancei a cabeça e disse: Vá, vá. Meu amigo não é um homem dado a expressar seus sentimentos. É essencialmente um homem equilibrado. Mas quando começou a andar pela plataforma, mostrava-se visivelmente abalado. Naquele momento, tive tanta certeza de que alguma coisa estava prestes a acontecer que fui em direção à cabine de som no fundo da sala. Sabia que Deus iria se manifestar, eu só não sabia onde. Eu estava na primeira fileira e sentia que algo poderia acontecer atrás de mim ou do meu lado, e eu estava tão desesperado para pegá-lo que caminhei para o fundo da sala, enquanto o pastor se encaminhava para o púlpito. Dessa forma, eu poderia perceber todo o ambiente. Não estava certo do que aconteceria na plataforma, mas sabia que algo iria acontecer. Deus,
Eu quero ser capaz de ver o que quer que o Senhor esteja prestes a fazer. Meu amigo subiu para o púlpito, no centro da plataforma, abriu a Bíblia e calmamente leu a arrebatadora passagem de 2 Crônicas 7:14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, e deixar os seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus, perdoarei os seus pecados, e sararei a sua terra. Então ele fechou sua Bíblia, agarrou as bordas do púlpito com as mãos trêmulas e disse: A palavra do Senhor para nós hoje é que paremos de buscar seus benefícios e busquemos a Ele. Não vamos mais buscar suas mãos, mas sim a sua face. Naquele instante, ouvi o que parecia ser o eco de um trovão, e o pastor foi literalmente tomado e lançado a uma distância aproximada de 3 metros do púlpito. Quando ele foi arremessado para trás, o púlpito caiu para frente. O belo arranjo de flores que estava em frente caiu no chão. Porém, antes que o púlpito batesse no chão, ele já estava partido em 2 pedaços. Havia sido partido em 2, como se um raio o tivesse atingido. Naquele instante, o terror tangível da presença de Deus encheu aquela sala. Rapidamente, fui ao microfone no fundo da sala e disse: Caso você não esteja ciente do que está acontecendo, Deus acaba de se mover neste lugar. O pastor está bem. Passaram-se 2h30 para que ele pudesse ao menos se levantar. Ainda assim, com o auxílio dos introdutores, somente sua mão tremia, dando sinal de vida. Ele vai ficar bem. Enquanto tudo acontecia, os introdutores correram para verificar se o pastor estava bem e pegar os pedaços do púlpito. Ninguém realmente prestou muita atenção no púlpito partido, pois estávamos muito ocupados com os céus fendidos. A presença de Deus atingira aquele lugar como se fosse uma bomba. As pessoas começaram a chorar e a se lamentar. Eu disse: se você não está onde precisa estar, esta é uma boa hora para se reconciliar com Deus. Eu nunca vira tamanho apelo. Um tumulto se fez. Pessoas se empurravam, não esperavam os corredores se esvaziarem. Pulavam os bancos da igreja. Homens de negócio arrancavam suas gravatas e estavam literalmente amontoados uns sobre os outros no mais terrível e harmonioso som de arrependimento que eu já tinha ouvido. A simples lembrança disso ainda me causa arrepios. Quando fiz o apelo do culto às 8h30, não tinha ideia de que aquele seria o primeiro dos 7 apelos daquele dia. Quando já era a hora de começar o culto das 11 horas, ninguém havia deixado o prédio. As pessoas ainda se encontravam prostradas e, embora não houvesse nenhuma música sendo tocada, a adoração era calorosa e espontânea. Homens maduros dançavam como bailarinos, crianças choravam em manifestação de arrependimento. As pessoas estavam com o rosto em terra, ajoelhadas, absortas pela presença do Senhor. Havia tanto da presença e do poder de Deus ali, que as pessoas começaram a sentir uma necessidade urgente de serem batizadas. Eu assisti as pessoas adentrarem os átrios do arrependimento, e uma após outra experimentarem a glória e a presença de Deus enquanto Ele estava ali por perto. Elas queriam ser batizadas, e eu estava em dúvida sobre o que fazer. O pastor ainda permanecia no chão. Pessoas vinham até mim e declaravam: preciso ser batizado. Alguém me diga o que fazer. Havia uma quantidade imensa de perdidos que foram salvos, e tudo provocado puramente pelo encontro com a presença de Deus. Não houve sermão nem canções naquele dia, somente o Espírito de Deus. 2h30 se passaram, e já que o pastor só havia conseguido gesticular um dedo para chamar os anciãos até ele naquele instante, os introdutores tiveram que carregá-lo para o seu gabinete. Enquanto isso, todas aquelas pessoas me perguntavam, ou qualquer outro que encontravam, se poderiam ser batizadas. Como um ministro visitante naquela igreja, eu não queria assumir a autoridade de dizer a alguém para batizá-las. Então enviei pessoas ao escritório do pastor para verificar se ele autorizaria o batismo. Eu fazia um apelo após outro e centenas de pessoas vinham à frente.
como a cada vez mais pessoas vinham me perguntar a respeito do batismo, percebi então que nenhum daqueles que foram ao escritório do pastor retornaram. Finalmente enviei um pastor assistente já aposentado, dizendo-lhe: por favor, descubra o que o pastor quer fazer acerca do batismo, pois ninguém que enviei retornou para me dar uma resposta. O homem entreabriu a porta e inclinou a cabeça para dentro do escritório. Para sua surpresa, viu o pastor ainda deitado diante do Senhor e todos os que eu havia lhe enviado retirados pelo chão também, chorando e se arrependendo diante de Deus. Então voltou depressa para me relatar o que tinha visto e acrescentou: vou perguntar-lhe o que pediu, mas se eu entrar naquele gabinete, pode ser que eu não volte também. Balancei a cabeça, concordando com aquele pastor assistente. Acho que não há problema se os batizarmos. Então começamos a passar as pessoas pelas águas como um sinal físico de seu arrependimento diante do Senhor. E por muito tempo batizamos as pessoas. Mais e mais pessoas continuavam se derramando perante Deus. Como os participantes do primeiro culto ainda estavam lá, haviam carros estacionados por todos os lados fora da igreja. Em um grande terreno vago próximo ao prédio, as pessoas sentiam a presença de Deus tão fortemente que começavam a chorar sem controle. E simplesmente se dirigiam ao estacionamento sem saber o que estava acontecendo. Algumas, ao saírem de seus carros, mal conseguiam andar pelo estacionamento. Outras entraram no prédio somente para cair no chão. Com muito esforço, os introdutores arrastavam aquelas pessoas da porta e as colocavam ao longo do corredor para liberar a entrada. Algumas pessoas conseguiam avançar um pouco para dentro do prédio e outras entravam na sala antes de caírem, prostradas em arrependimento. Alguns, na verdade, se prostravam dentro do santuário, mas a maior parte não se importava em não achar assentos. Eles se prostravam diante do altar. Não importava, pois não demorava muito para que começassem a chorar e se arrepender. Como eu disse, não houve nenhuma pregação, nem mesmo música houve na maior parte do tempo, mas basicamente uma coisa aconteceu naquele dia. A presença de Deus se revelou. Quando isto acontece, a primeira coisa que se faz é o mesmo que Isaías fez ao ver o Senhor no alto e sublime trono. Ele clamou das profundezas de sua alma. Então disse eu: ai de mim, estou perdido, porque sou um homem de lábios impuros, habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isaías 6, versículo 5. Veja bem, no momento em que Isaías, o profeta, servo escolhido de Deus, viu o Rei da Glória, o que ele pensava estar puro e santo pareciam trapos imundos. Ele estava pensando: eu achava que conhecia Deus, mas não conhecia nem um pouco dele. Naquele domingo, parecia termos chegado tão perto, quase o pegamos. Agora sei que é possível. As pessoas continuaram enchendo o auditório. Tudo começou com um extraordinário culto das 8h30, naquela manhã, e finalmente por volta das 16 horas consegui comer alguma coisa. Então voltei para a igreja. Muitos nem saíram. Aquele culto matinal de domingo só terminou 1h da madrugada de segunda. Nem precisávamos anunciar nossa programação para segunda-feira à noite. Todos já sabiam, e haveria uma reunião, quer anunciássemos ou não. As pessoas voltavam para casa simplesmente para dormir um pouco ou fazer algo e retornavam buscando mais. Nada que viesse de homens ou de suas programações, porém algo que brotasse de Deus e a sua presença. Noite após noite, o pastor e eu diríamos: o que vamos fazer? Na maioria das vezes, nossa resposta era previsível: o que você quer fazer? O que queríamos dizer era: não sei o que fazer. O que Deus quer fazer? Algumas vezes tentávamos ter um culto, mas a fome das pessoas rapidamente nos conduzia à presença de Deus e de repente ela é que nos tinha. Escute, meu amigo, Deus não se importa com a sua música, suas torres, seus prédios admiráveis. O carpete de sua igreja não o impressiona. Ele é quem forrou os campos. Deus realmente não se preocupa com nada do que você possa fazer para Ele. Ele somente se preocupa com sua resposta a uma pergunta.
Você me quer?